Fala, Deus. Glória a Deus. Toca-me com brasas no altar. Fala a Deus. Fala, Senhor. Fala a Deus. Se alegra, atenda ao meu mandar. Fala, Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, pessoal? Amém. Quem quiser conversar, vocês têm a oportunidade de ficar lá na fora conversando. Amém? Amém. Não estou falando não, viu? Eu estou dando bora para cá. Amém. Coloca o louvor aí. Eu vou louvar também. Mas está de parabéns as crianças. Viu? Amém. Glória As a crianças sabem adorar melhor do que os adultos dentro da igreja. Deus. Aleluia. Está de parabéns. Daqui a pouco eu quero ouvir mais uma vez a nossa irmã Emily. Aleluia, Jesus. Bendiga o nome. Eu vim mais adorar aqui nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Você chegou aqui angustiado, olhar de quem está desesperado. Por mais que você tente esconder, choras calado. A dor do teu semblante diz pra mim que há muito tempo você vive assim e não consegue segurar a barra a esta dor tremenda. Deus vai pôr fim, Deus vai abrir porta, vai cessar o pranto, vai pôr de castigo esse inimigo que atormenta tanto, vai fazer você sorrir, vibrar de alegria. Esta noite escura Deus vai transformar em um lindo dia. Louvado seja Deus. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria, ela vem no amanhecer. Você não vai sair da mesma forma, porque hoje é o dia da vitória. Mudança radical em tua vida começa agora. O impossível o Senhor vai fazer, somente para ver você feliz. Ele vai envergonhar o inimigo e esse teu gemido Deus vai pôr fim. Deus vai abrir porta, vai cessar o pranto, vai pôr de castigo esse inimigo que atormenta tanto, vai fazer você sorrir, vibrar de alegria. Esta noite escura Deus vai transformar em um lindo dia. Deus vai abrir porta, vai cessar o pranto, vai pôr de castigo esse inimigo que atormenta tanto, vai fazer você sorrir, vibrar de alegria. Esta noite escura Deus vai transformar em um lindo dia. Esta noite escura Deus vai transformar em um lindo dia. O choro dura a noite, mas a alegria vem no amanhecer. Amém? Povo de Deus, eu prometo que eu não vou ultrapassar as 9 horas, mas eu vim de uma geração
que quando o pregador está orando, está ministrando, o povo não fica conversando. Isso é falta de reverência na casa do Senhor. Porque tantos lugares para a pessoa conversar, aí a pessoa escolhe conversar dentro da igreja, na hora do culto. Eu acho que os adultos têm que colocar a mente para funcionar. Porque uma coisa é criança, a gente entende, mas adulto, pastor, o senhor está chamando a atenção de pessoas adultas? Estou sim, porque eu estou vendo adulto conversando na igreja, e aqui não é lugar para conversar. Glória a Deus. Ou a casa de Deus, ou ela vai ter reverência ou não vai ter. Porque se fosse outro lugar, outra igreja, muitas vezes a pessoa sabe se comportar. Vamos colocar na cabeça, a minha casa é a minha casa, mas aqui dentro não é mais a minha casa. Aqui dentro é a casa do Senhor. Eu quero que vocês coloquem isso na cabeça. Tudo que vocês fazem aqui é na casa do Senhor. Amém? Quem quiser ficar com raiva de mim, eu perdoo. Porque se for no fórum, lá no Poder Judiciário, ninguém fala. E a Bíblia diz, Romanos 10, versículo 27, que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir o que? A palavra de Deus. Às vezes a pessoa está na igreja e está pensando no Bolsa Família, está pensando tanta da coisa. Gente, pelo amor de Deus, deixa essas coisas para depois. Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça. Depois essas coisas serão acrescentadas. Foi no livro de Provérbios 13. Eu vou deixar apenas um versículo para a nossa meditação. Eu achei lindo as crianças que louvaram aqui. Nossa irmã Átila, uma chamada bonita no louvor, a irmã Emily. Gente, quando as crianças começam a louvar, o louvor das crianças são sinceros. A gente sente, mas muitas vezes a pessoa está desligada, não sente nada. Mas se você começar a focar nos louvores da criança e louvor infantil, vocês vão ver Deus falando através das crianças. Glória a Deus. Provérbios 13, só o versículo de número 12. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore da vida. Justo e eterno Deus, Pai das misericórdias, Senhor. Meu Deus, neste momento nós invocamos a Tua presença, Senhor Espírito Santo. Meu Deus, que nessa noite, Senhor, através do Teu Espírito Santo, Senhor, o Senhor venha falar para a Tua igreja, Senhor, aquilo que o Senhor queira falar, pois estamos aqui como servo, como Teus filhos, Senhor, prontos para escutar a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem é a esperança demorada. A parte A, a esperança demorada enfraquece o coração. Quando se fala de coração, se fala da nossa mente. Existem muitas coisas que a gente fica pensando, Senhor, eu já esperei tanto e nada acontece. Existe momento na nossa vida que a gente não sabe nem o que fazer. A gente espera, a gente pede oração, mas chega um determinado ponto que a nossa própria mente, ela enfraquece, ela fica fraca.
Sabe o que é a mente fraca? É quando a gente chega no momento de perder a esperança. Gente, isso aí é uma coisa que está acontecendo muito nos dias atuais, porque pessoas não sabem esperar o momento certo. E quando a gente passa a esperar no momento certo, tudo dá certo. Tem muitas pessoas que são precipitadas. Fica no teu lugar quieto, aguarde, vai orando, porque a esperança demorada, ela pode enfraquecer a sua mente, mas aqueles que esperam no Senhor, a Bíblia diz que renovarão a sua mente. Então existe uma diferença. Uma coisa é você esperar, outra coisa é você esperar no Senhor. E quem espera no Senhor, ele sabe se comportar. Eu vou citar um texto da Bíblia aqui sobre a questão de um homem, lá no livro de Lucas, no capítulo de número 8, versículo 40. A Bíblia diz aqui: e aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Por quê? Porque tinha uma filha de quase 12 anos que estava à morte. E indo ele, apertava a multidão. Deixa eu falar para vocês. Jesus, quando voltou para sua casa, na cidade de Cafarnaum, nos diz a palavra que uma multidão de pessoas estavam ali, esperando Jesus. Ora, quem são essas pessoas que estavam ali esperando Jesus? Pessoas que eram portadores de doenças estavam ali. Pessoas paralíticas estavam ali esperando Jesus. Mas também existiam pessoas adoradoras que estavam ali esperando. Coisa boa é quando a gente deposita nossas esperanças em Jesus. E nos diz a palavra que um homem chamado Jairo, um homem de autoridade, ele tinha uma filha, inclusive essa filha era a única que ele tinha, e o estado dela era muito grave, estava à beira da morte. Então ele ouviu falar: Jesus está chegando na cidade de Cafarnaum, ele está vindo de volta. Alguém falou de alguém falou de Jesus para Jairo. Alguém falou de Jesus para mim. Alguém também falou de Jesus para você. E quando alguém falou para Jairo que Jesus estava chegando em Cafarnaum, Jairo viu a situação da filha dele e Jairo disse: eu vou procurar esse Jesus. Porque chegou aos ouvidos de Jairo que Jesus curava, que Jesus ressuscitava. Então Jairo, ele foi com aquela esperança de chegar aos pés de Jesus, de chegar lá e falar com Jesus, para que Jesus curasse a sua filha. Mas não diz que quando ele chegou lá, aqui nós encontramos no versículo 40, existia uma multidão. Imagina a cabeça do pai de família. Imagina a cabeça dele. Deixou em casa uma filha, vendo a hora de uma notícia ruim, um estado grave, foi procurar Jesus, e quando ele chega lá, encontra uma multidão. Eu imagino a mente de Jairo dizendo: será que vai dar tempo? Será que ele se mestre, ele vai me atender? E agora, como é que vai ser? Tem uma multidão de pessoas
eu cheguei pelo último. Imagina Jairo dizendo: eu cheguei pelo último, tem uma multidão aí na minha frente, será que Jesus vai me atender? A esperança de Jairo estava indo embora, mas ele permaneceu. E no momento oportuno, ele chegou para Jesus, prostrando-se aos pés de Jesus. Você sabia que tem gente que não sabe nem pedir as coisas a Jesus? Tem gente que olha: Jesus me ajuda, Senhor, Jesus me ajuda. Tem gente que não tem coragem nem de prostrar os pés, os joelhos, dizer: Jesus, eis-me aqui, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. A Bíblia diz que Jairo se prostrou-se diante dali de Jesus, e quando ele se prostrou-se, rogando-lhe que entrasse em sua casa. Imagine Jesus, Jairo contando a situação dele a Jesus: olha, Senhor, vai na minha casa, passa lá na minha casa, Jesus. A minha filha está em estado grave, ela vai morrer, a situação dela é muito difícil. Aí nos diz a palavra, versículo 42, e indo ele, apertava a multidão. No versículo 43, no meio da multidão, aparece uma mulher que tinha um fluxo de sangue, que havia 12 anos que gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Imagine só a cabeça de Jairo: eita, agora chegou essa mulher com esse problema, com essa doença, com esse fluxo de sangue, então não vai dar tempo mais não. Mas Jesus, ele age no tempo. Tem pessoas que dizem assim: Jesus, faz agora, Jesus, eu quero agora. Jesus faz no tempo certo. Imagina a cabeça de Jairo: meu Deus, essa mulher agora apareceu com esse fluxo de sangue, a multidão já estava apertando, a multidão já estava andando devagar. Aí nos diz a palavra que chegando ela por trás, tocou na orla da sua veste, e logo estancou dos fluxos do seu sangue. E Jesus disse: quem é que me tocou? Imagino agora a cabeça de Jairo: eita, Jesus agora vai querer saber quem foi que tocou. A minha filha está em casa, o estado dela é grave. Ele não podia dizer assim: vamos Jesus, vamos logo, não. Ele, como um homem de autoridade, uma pessoa de princípio, ele não podia chegar para Jesus e dizer: bora Jesus, vamos logo, vamos embora que a minha filha, deixa essa mulher aí, depois tu resolve essa situação, vamos primeiro para atender minha filha. Afinal de contas, quem chegou na frente dela foi eu. Não, Jairo mesmo chegando na frente dela, mas Jairo reconheceu que Jesus é muito mais poderoso, que Jesus tem autoridade mais do que ele. Imagina Jairo no meio da multidão, olhando para Jesus ali, curando aquela mulher, olhando o povo conversando, e e Jairo lá olhando: que hora vai terminar isso aí? Aí nos diz a palavra, Jesus disse: alguém me tocou, porque eu bem conheci que de mim saiu virtude. 47, versículo 47. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou diante de todo o povo a causa porque ele havia tocado, como logo sarara. Ou seja, a mulher contou, abriu o verbo: olha, Senhor, eu sou uma mulher considerada imunda, mas eu tinha que tocar, porque a doença estava me acabando comigo, eu estava sofrendo muito. Começou a contar na frente de todo mundo. Tem gente que recebe um milagre, Deus abençoa ele,
e ele não tem coragem de chegar no círculo de oração e agradecer a bênção que Deus fez na vida dele. Agora tem uma coisa, temos que ter sabedoria, porque nem todas as pessoas que a gente agradece, nem todas as pessoas ficam felizes. Tem coisas que é melhor você nem falar, porque muitas vezes quando você fala, olha, imagina a pessoa dar um testemunho, olha, Jesus me abençoou e eu tenho um carro, um automóvel do ano, Jesus me abençoou com esse carro. Gente, você pode ficar certo, quem é amigo seu vai se alegrar, mas aquele que se diz que é amigo e não é, está vendo só? Ele tem um carro, eu não tenho. Já começa aquele sentimento de inveja, aquele sentimento de negatividade. Tem gente que não se alegra com a vitória do outro, não. Mas vamos lá, versículo 49. E estando ele falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, chegou um da casa de Jairo, dizendo: olha, a tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Você já parou para pensar que para uma pessoa dar uma notícia ruim tem maior prazer? Imagina que o pessoal não foi dar uma notícia boa, correram logo para dar uma notícia ruim. Olha, não adianta não incomode mais o mestre não, porque a tua filha já morreu, não adianta mais não. Se fosse para dar uma notícia boa, ninguém saía de casa, mas naquele momento é para dar notícia ruim. Olha, sabe quem morreu? Olha, tua filha acabou de morrer. Não adianta. Foi bom o seu ter vindo, mestre, mas a filha dele já morreu. Aí quando Jairo escuta essa palavra, eu imagino, de acordo com a hermenêutica, que Jairo naquele momento caiu em desespero. Eu imagino que Jairo talvez ia falar alguma coisa. A demora, está vendo que demorou? Talvez Jairo ia falar alguma coisa. Aí Jesus disse: olha, não temas, creia somente, Jairo, ela será salva. Creia, tenha calma, eu estou com você aqui. Sabe qual é o maior problema? É que o pessoal muitas vezes acredita mais no homem do que no próprio Deus. Meu Deus do céu, Jesus me ajuda. Tem pessoas que acreditam mais em vasos de profecias que são dadas por aí do que a própria Bíblia. Gente, Jesus falou: aqui é a verdade, aqui é a vida, meu. A verdade é a Bíblia, minha gente. Olha, que eu conheço pessoas com a mente toda baratinada, porque muitas vezes vai atrás de profecia. Olha, a irmã está profetizando ali, eu vou ali atrás dela. Olha, aquela irmã é um vaso, é usada por Deus. Ah, é? Então vou para aquele lado. Aí passa pela Bíblia. Vou na casa da irmã, chega lá, a irmã diz: Deus mandou dizer, eu sou contigo. Eu recebo. E Jesus falou aqui que estaria conosco todos os dias da vida. Está escrito na Bíblia. E muitas vezes você ainda fica com dúvida. Mas uma irmã falar, ou o irmão falar: eita, Jesus disse que estava comigo. Você está sabendo disso agora? Agora que você está sabendo? Porque Jesus disse que estava conosco todos os dias. Ah, se não fosse a misericórdia de Deus. O desespero tomou conta de Jairo. Aquilo mexeu muito com o monólogo interior dele, a cabeça. Mas Jesus estava na hora. Glória a Deus. Ele acalma a tempestade, ainda que a sua esperança
esteja longe, talvez você seja uma pessoa que não tem esperança, mas Ele tem a última palavra. Aleluia, aleluia, Jesus. Minha gente, eu vi casos difíceis aí. Eu já vi pessoas que eu mesmo, eu estou falando de mim, eu não podia falar para a família, eu não podia falar, mas já houve casos que eu olhei assim e disse: eu não acredito mais. Mas eu dizia para mim que aquilo ali não tinha mais solução. Eu não sou Deus. Hoje a pessoa está aí, forte, bonito, nem se falar problema dele, muitas vezes vai dizer assim: é só um milagre mesmo. Existem muitos milagres que Jesus ainda está fazendo hoje. A gente temos que crer pela fé. Mas chegou o grande momento. Jesus, porém, ouvindo, respondeu a Jairo: não temas, creia somente, e ela será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar. Ninguém? Não tinha. A multidão não estava lá, os discípulos não estavam lá. Jesus não deixou todo mundo entrar, senão Pedro, a Tiago e a João, ao pai e à mãe da menina. Jesus fez acepção de pessoa? Não. Jesus fez certo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. É verdade. Nem sempre uma multidão de pessoas significa a presença de Deus. Muitas vezes Jesus conta, muitas vezes com poucas pessoas. Mas, menino, a igreja, você viu, foi uma bênção. Tinha gente até no meio da rua, da calçada. Foi uma bênção. Foi, mas quantos estavam ligados ali à presença de Jesus? Jesus, ele faz a sua escolha. E não é exceção, não. Mas você acha que Jesus ia dizer assim: os outros discípulos, fica aí, Judas, entra mais eu na casa da menina. Judas, Jesus sabia que Judas, ele roubava a igreja, não ia chamar. Jesus não ia chamar Judas. Não, tá certo. Jesus ia chamar Tomé, ia fazer milagre na frente de Tomé. Tomé ia dizer: não estou acreditando. Eu não acredito. Jesus, e quando ele chama os três, é porque ele tem um propósito. Ele só chama quem tem compromisso com ele. Ele só chama quem acredita nele. Porque muitos andavam com Jesus, mas também muitas pessoas que andavam com Jesus também não acreditavam nele. A Bíblia diz lá no livro de João, capítulo 7, que nem mesmo os seus irmãos de Jesus estavam acreditando mais em Jesus. Versículo 52. E quando entrou na casa, todos choravam e pranteavam. E ele diz: não choreis, não está morta, mas dorme. Crente não morre, ele dorme. E começaram a rir dele, sabendo que estava morta. Imagina aquelas pessoas que tinha pessoa lá dentro ainda, que estava rindo de Jesus porque estava morta. Eu imagino Jesus dizendo: pode sair daqui, sai daqui. Jesus estava falando um negócio sério, e de repente tinha pessoas que estavam rindo. Jesus disse: eu vou fazer um milagre. Ela não está morta não, mas dorme. Eu imagino que essas pessoas que estavam rindo ainda dentro da casa, Jesus disse: olha, por favor, por gentileza, vai falar. Não adianta não, fazer milagre na frente de vocês. Versículo 54. Mas ele, pegando na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. Glória a Deus. E o seu espírito voltou. E ela logo se levantou. Glória a Deus. Olha só, Jesus mandou que lhe desse de comer
E os seus pais? E Jairo? E o coração de Jairo? Maravilhoso. E ele mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Jesus, ele tem a última palavra. Ainda que a sua esperança está demorando, mas não perda a esperança não. A esperança demorada muitas vezes enfraquece. Estava enfraquecendo a mente de Jairo, mas até quando ele se encontrou com Jesus. E quando Jesus se encontrou com Jesus, as coisas mudaram, e mudaram para muito melhor. Amém? A jovem Emily vai orar ao Senhor com mais um louvor. Falta 15 minutos ainda, e depois nós estaremos assim encerrando.